A qualidade do ar em São Paulo, às 6 horas da manhã dessa quarta-feira, dia 11 de setembro, é a pior pelo terceiro dia consecutivo entre 120 cidades monitoradas pelo site suíço IQAir. Mas a mídia, no geral, não está dando muita atenção ao real problema. Vamos falar sobre isso com o nosso Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Vamos falar sobre isso se a gente tiver voz para falar sobre isso, né, Bruno? Que, pelo amor de Deus, tá difícil. Pois é, Ana, é uma situação complicada. Eu vou te falar que, assim, primeiro, para o pessoal já saber, o problema não é só em São Paulo, mas é aquele negócio. Tem uma esquete depois do Porta dos Fundos, dos jornalistas calculando quantos por cento dá uma pessoa afrodescendente esfaqueada numa região da cidade ou uma pessoa branca que furtaram uma bolsa dela em qualquer outro lugar. Ou seja, a relevância só é dada, às vezes, quando você está falando de algo que o grande poder, né, o poder econômico, tem seu interesse. Só que a gente tem que entender que as coisas são muito mais fundas do que isso. E aí eu quero trazer aqui, primeiro dizer que a questão ambiental na minha vida, ela está ligada desde a minha primeira infância. O meu avô, para quem não sabe, o nome dele era Vanderbilt Duarte de Barros. Olha. Ele foi diretor do Parque Nacional de Itatiaia. Ele foi o primeiro cara a escrever sobre parques ambientais no Brasil e defendeu a ideia de proteção ambiental com a criação desses parques. E também foi ele que recebeu todas as autoridades do mundo na Eco 92 como diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Caraca. Então, ou seja, eu de casa eu já tinha os debates sobre a questão ambiental. Meu padrinho, inclusive, uma vez falou, olha, eu fui lá visitar sua tia, né, a cortejar, como a gente fazia, e aí estava o seu avô com o ministro e o Juscelino Kubitschek. E aí eu pensei, onde é que eu estou me metendo? Isso do meu falando. Então, assim, eu estou trazendo essa história para mostrar para vocês que a questão ambiental, ela está enraizada na minha vida, e eu entrei no direito pensando na questão ambiental. Acabei me estrepando porque eu vi que quem ganha dinheiro com o direito ambiental é quem justamente quer destruir o meio ambiente, e não quem quer protegê-lo. Então, assim, essa realidade é importante a gente entender e criar uma conscientização sobre as consequências de você não respeitar e não proteger o meio ambiente. Assim, então, quando a gente fala da questão das queimadas, das fortes chuvas que tem em outros lugares e que está vindo uma chuva preta justamente por conta dessas cinzas, a gente está falando de situações gravíssimas do nosso meio ambiente e que elas têm que ser tratadas com a profundidade necessária. E aí, para a gente falar disso, eu primeiro vou fazer duas observações. A primeira, o Brasil não está comprometido com as metas que o próprio Brasil assinou na responsabilidade, seja da Eco 92, Rio mais 10, Rio mais 20, e com essa questão do trato de carbono, que tudo bem, é uma questão comercial, mas ainda assim o Brasil não está respeitando, o que é um grave problema. E a gente também tem um problema de que, por exemplo, enquanto a China está plantando floresta em deserto da Mongólia, a gente aqui está destruindo uma floresta já existente para criar um deserto. É uma situação irônica, muito complexa. E aí, o que eu queria agora, Ana? Eu queria mostrar essa matéria. E aí, logo depois da matéria, eu queria pedir para a Sofia entrar aqui no papo para trocar uma ideia com a gente e trazer mais elementos justamente de crítica a esse tipo de indução das matérias. Boa, vamos lá. Hoje participações especiais, interativas aqui. Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo por Francisco Lima Neto. São Paulo tem a pior qualidade de ar pelo terceiro dia consecutivo entre grandes cidades do mundo. Diz lá,
A gente já falou ali, né, a qualidade do ar em São Paulo, às 6 horas dessa quarta-feira, é pior pelo terceiro dia consecutivo entre 120 cidades monitoradas pelo IQ Air. Nessa terça, dia 10, a capital paulista já tinha alcançado a posição pela segunda vez. A lista só inclui cidades grandes. A empresa suíça é especializada em tecnologia da qualidade do ar e organiza o ranking de 120 grandes cidades do mundo com dados gerados por estações operadas por governos, instituições de pesquisa e organizações sem fins lucrativos. A classificação segue parâmetros de qualidade americanos. E aí tem a lista, né? O registro... Você quer que posso ler a lista? Até aí já tá bom. Até tá bom. porque é só mesmo para o pessoal entender quem é essa empresa e que o Brasil está em primeiro, né? E são grandes capitais. Então tá tudo bem. Aí eu queria chamar a Sofia, né, para falar com a gente aqui também. Oi, vou ficar aqui no fundo como a voz da consciência. Vamos lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa reportagem de hoje, ela já está bem melhor do que estávamos vendo nos últimos 2 dias. Porque o que aconteceu? No primeiro dia, especialmente no primeiro dia que rolou essa discussão, que São Paulo apareceu lá naquela lista, simplesmente foi colocado, São Paulo é a pior cidade do mundo, com a pior qualidade de ar do mundo. Sendo que essa lista da IQAir, ela só parece realmente as grandes cidades mesmo, a ponto que a única cidade na América do Sul que está na lista é São Paulo. Então fica parecendo assim que, nossa, então pior da América do Sul inteiro, pior do mundo inteiro. Sendo que não, São Paulo estava bem melhor do que várias outras cidades. Eu vou pegar para vocês aqui, eu estou olhando num outro site que eu acho que é até melhor do que o IKEA, porque ele traz a linha do tempo, né? Você pode ver vários dias como é que estava, que é o AQICN.org. Eu estou olhando nesse momento aqui, São Paulo está com 125, o índice de qualidade do ar é 125. Nesse exato momento, se você olhar, por exemplo, na região ali do Amazonas, você vai ver que tem cidades chegando a 304, mais do dobro de São Paulo. Gente, para vocês terem noção, 50 é o índice de qualidade do ar que é considerado saudável pela OMS. Acima de 50 já está perigoso. Acima de 300, a OMS sugere você nem sair de casa, nem ficar ao ar livre. É nesse nível que nós estamos falando. E isso ainda a gente está olhando só para o Brasil, porque ontem e anteontem a Bolívia já estava bem complicado também, pior do que o Brasil. E hoje o Paraguai também. Tanto o Paraguai quanto a Bolívia deixam qualquer cidade do Brasil nesse momento muito para trás em termos de qualidade do ar. Então, realmente a gente vê uma questão que a mídia ficou focando muito em São Paulo, porque só olhavam aquele rankingzinho pontual do IQAir sem olhar para todo o resto dos dados e acaba esquecendo que, olha, tem muito mais cidades na América do Sul que estão muito complicadas. E isso acaba sendo um pouco daquele viés do Sudeste, né? Só é problema quando é no Sudeste, quando chega eixo Rio-São Paulo. Ou Brasília, vamos ser honestos. Brasília também chama atenção. Se é no Amazonas, se é nos nossos vizinhos aqui, na Bolívia, no Paraguai, gente, isso aqui daqui a pouco pode virar incidente diplomático. Porque quem está pagando o preço mais caro pelas queimadas feitas pelo agro brasileiro é Bolívia e agora Paraguai. Exato. Exatamente. E tem isso mesmo, né? A gente só presta atenção quando atinge São Paulo, né? E tem uma coisa que eu queria provocar o pessoal que está assistindo para pensar o seguinte: quando a gente fala de alguém que nasce ou que vive lá na região mais acima no Brasil, né? A gente chama de quê? Nordestino, né? Por exemplo, quem nasce no sul, né? Sulista. Agora, e quem nasce no sudeste? Você quase não ouve as pessoas falarem, você é sudestino. Não existe
existe muito esse hábito. Por quê? Porque você coloca como se o padrão seja você ser do Sudeste. Qualquer um que não seja do Sudeste, você coloca um referencial, né? Então, eu acho que é complicada essa situação toda, porque realmente a responsabilidade mundial, ela existe, e agora, quando você chega em certos lugares, você vai ver lá, por exemplo, no Mato Grosso, capital do Pantanal e do agro. São duas coisas que, na verdade, elas se contradizem no Brasil. Porque o agro no Brasil não se preocupa com o Pantanal. Na verdade, para eles, o que não é floresta amazônica dá para ser devastado. E aí, na região de floresta amazônica, desqualifica porque bota como cerrado, porque aí cerrado pode matar que está tudo bem. Esse é o pensamento do agro. E aí tem o Omar, que não sei se vocês conhecem, né, mas tem o Instagram dele, Omar de Ideais, que ele falou, cara, eu tenho uma ideia. Por que a gente não vincula a questão das queimadas com o plano safra? Que é aquele negócio, ou seja, o Estado só vai ganhar incentivo para o agro se tiver menos queimadas. Se tiver o dobro de queimadas, você vai ter 50% menos de investimento no agro naquele Estado. É um pensamento muito interessante. Tem muita gente, inclusive, tem muitos países que querem contribuir com valores para ajudar a proteção da floresta amazônica, do Pantanal, etc., mas que eles querem uma garantia de que isso vai ser feito. E o grande problema, e aí eu vou trazer uma coisa que o Lula prometeu na campanha, né, que é aquela questão de colocar uma autoridade ambiental, né, para isso, mas daí eu vou trazer a minha ideia, que é algo que eu já disse para vocês aqui algumas vezes. O Japão tem lá o artigo 9º da Constituição que fala dele não poder ter exército e ele só poder ter forças de defesa e de proteção de fronteira. Por que a gente não faz isso no Brasil? E aí você pega todo esse material, digamos assim, humano e material utilizado mesmo de forças militares e não utiliza para algo bom. Aí tem uma enchente no sul, você tem lá toda uma equipe de resgate preparada para isso. E aí você tem algum problema, como está tendo agora de queimadas, e você já tem uma equipe preparada para isso. E pessoas que estão ali para dar a vida para defender o Brasil. Ou vai me dizer que o Pantanal e a Amazônia não é Brasil, não é defender o Brasil? Os nossos reais inimigos somos nós mesmos. E a gente tem que preparar essas forças de defesa. Então, para mim, seria muito melhor que a gente pegasse toda essa parte de exército, marinha e aeronáutica e convertesse isso em forças de resgate e de defesa, do que ficar tentando colocar como se são forças armadas, né? Ou, inclusive, o Brasil já se pacto de não proliferação de bomba atômica. Ou seja, o Brasil já não é vanguarda do militarismo. Então, vamos para essa linha, né, gente? É melhor isso do que a gente perder cada vez mais a nossa faixa verde. E isso está gerando consequência no mundo inteiro, principalmente nos nossos irmãos latinos, né? Muito bom. Para encerrar aqui, para não passar do tempo, eu vou emprestar aqui o comentário da Maria Aparecida no chat. Totalmente irônico, tá? Quem liga para Bolívia e Paraguai? Se fosse Alemanha e Inglaterra, seria um problema sério. Também tem essa parte aí, né? Quem é que tá sentindo, quem é que tá pegando fogo? É tudo essa gente que ninguém liga, né? Ficamos por aqui, Bruno e Sofia? Olha, vamos estourar um pouquinho o tempo, mas eu vou pegar aqui só uma frasezinha. Para quem quiser, ouve depois uma música chamada Matança, que é do Jatobá e cantada por Xangai, que diz assim: quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde dá sombra ao ar, que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar que quando chegar a hora, e é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar e aí ele cita umas 20, 30 plantas, que é justamente dizendo aquilo que deve ser preservado. E é isso. Pô, fantástico. Fica aí a recomendação. Obrigada, Bruno. Vamos para o nosso recadinho. Voltamos aí. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e por tentar respirar nesse Brasil que tá difícil.
E nos outros países também, tá? Aqui perto a gente está causando isso também, vamos lembrar, né? Eu queria aproveitar esse momento para convidar você para conhecer a nossa TV Cringe Brasil, que é o nosso... Opa, não foi o botão. Aqui. Segundo canal aqui no YouTube. A TV Cringe Brasil é onde a gente está levando os nossos vídeo ensaios com... React com TV dos anos 90, um pouco do Meteoro do passado, com muito, mas muito do Meteoro do futuro. Hoje, às 9 horas da noite, estreia este vídeo aqui, ó, Onda de Violência contra Imigrantes. É sobre a situação terrível na Europa, com muita xenofobia disfarçada aí de protestos e participação aí de alguns agentes políticos, econômicos do mundo, como o nosso amigo aí dos foguetes, sabe? Tá aí envolvido nisso aí também, nesses casos de xenofobia contra os imigrantes na Europa. Estreia hoje às 9 horas da noite, você pode ir lá e acompanhar com a gente, mas só se você quiser na nossa TV Cringe Brasil. Vamos lá. Chat, a gente volta em instantes com mais cortes. Assistindo.